noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu queria, agora que eu sentei para estudar, estou aqui com tempo para preparar, a nossa gravação da mensagem de hoje, e eu estava pensando, quantos motivos nós temos para agradecer a Deus, para termos um coração grato, a própria vida que Ele tem nos dado. Porque muitas pessoas já não estão mais aqui, já partiram, já foram recolhidos, mas o dia de hoje é a nossa oportunidade. Essa noite para nós deve ser uma noite muito especial, que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor, olharmos para o céu, olharmos para a natureza e vermos tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu estava lendo aqui Colossenses, capítulo 1, e eu fiquei muito impactada. Paulo que escreve essa carta, e ele escreve para as pessoas que moram em Colossos, e ele escreve para os irmãos que se encontram na igreja lá, e ele deseja para eles graça, paz. E à medida que a gente vai lendo aqui a carta, quando chega no versículo 9, Paulo começa a orar pelos colossenses. Que exemplo de homem, Que exemplo de servo. Ele orando por aquelas pessoas. Muitas vezes, uma pessoa dessa que é chamada para servir o Senhor, ela não tem tempo de orar por ela, mas ela se compadece e ela ora por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado na vida dela e no coração dela. A vida de Paulo, para nós, é um exemplo que nós devemos seguir. E o versículo 9 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo dizendo que ele ora por aquelas pessoas de Colossos, daquela igreja, para que eles sejam transbordados do conhecimento, da vontade de Deus, da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus. Muitas vezes, eu fiquei pensando, Paulo muitas vezes não tinha esse empenho para orar por ele, mas ele orava pelo próximo, por aquela pessoa que Deus tinha colocado nas suas mãos. Que exemplo de homem, que exemplo maravilhoso. O versículo 10 diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando Paulo diz assim para eles, eu estou orando para que vocês possam viver de modo digno. O que é isso? Viver de modo digno. Interessante, Viver de modo digno significa viver tendo uma cabeça sábia, tendo os pés firmes na palavra de Deus, tendo as mãos ocupadas em servir as pessoas, em abençoar as pessoas, tendo as costas fortes para você carregar o próximo, para você dividir a carga do outro e ter um rosto alegre. Isso significa viver de modo digno. Não é maravilhoso? E Paulo está orando para aquelas pessoas para isso, para que eles venham viver de modo digno. E ele diz mais ainda: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu creio que essa é a oração que eu gostaria de fazer por cada um de vocês que tem ouvido as mensagens aqui de mais de 3 anos, que o Senhor possa te ajudar e que você possa viver de modo digno, que você possa frutificar com boas obras. Você tem praticado boas obras? Você tem orado pelas pessoas? Você tem abençoado as pessoas? Você tem levado a palavra de Deus? Você tem levado essas palavras aqui do propósito, essas mensagens para outras pessoas? Se você estiver vivendo de modo digno, você vai querer frutificar. O versículo 11, Paulo orando também, sendo fortalecidos com todo o poder. Que poder é esse que pode fortalecer o homem? O poder do Espírito Santo. Paulo está abençoando os colossenses para que eles possam viver com todo o poder que vem do Espírito Santo, segundo a força da sua glória. Segundo a força da sua glória quer dizer o quê?
Segundo, a ressurreição, a ascensão do Senhor Jesus. Esse poder que envolveu a ressurreição e a subida do Senhor Jesus aos céus, que esse poder possa fortalecer você. E essa era a oração de Paulo, e eu oro assim por você, com toda perseverança, longanimidade, com alegria. Porque as coisas de Deus na sua vida, você precisa viver com perseverança. Se você faz um dia, no outro dia você não quer. Se você ora um dia, no outro dia você não quer orar. Se você é temente a Deus um dia, de repente acontece algo na tua vida, você não é mais temente a Deus. Como assim? Você tem que ter perseverança, longanimidade, longo ânimo nas coisas de Deus. Você tem que ter alegria nas coisas de Deus. O versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos. A excelência da pessoa e da obra. Versículo 13, obra de Cristo. Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você sabe o que significa império das trevas? É o lugar onde nós andávamos antes de entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus. Império das trevas é quando nós andávamos sobre o poder do diabo e dos seus anjos. Quando a nossa vida, quando a nossa mente, quando as nossas vontades, elas eram direcionadas pelo diabo, pelos seus anjos, quando nós ouvíamos a voz do diabo e obedecíamos. Mas o Senhor Jesus veio e nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Aonde você está hoje? No reino do Filho do seu amor. O Senhor nos transportou para o reino de Jesus Cristo. Versículo 14. Neste reino no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É nesse reino que é o lugar onde nós podemos encontrar o perdão, onde nós podemos encontrar a solução da nossa vida, o direcionamento da nossa vida. É no reino do Filho do Deus amado. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós vemos aqui nesse versículo que se refere ao Criador, como dono, como mestre de todos nós, porque nele, no Senhor Deus, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado nele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Você consegue entender que o mundo foi criado, através dele, por ele, para ele, a terra, as coisas visíveis, as invisíveis? Você entende a soberania do nosso Deus? Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O poder de Jesus está na manutenção da criação. Subsiste é isso, que o Senhor mantém toda a criação de pé, funcionando. O sol clareia, depois vem a lua, à noite vem as estrelas, não é verdade? Depois vem a chuva. O Senhor controla, o Senhor mantém a natureza e todo ser humano que habita na terra. O versículo 18 é maravilhoso, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O Senhor Jesus, ele é tudo na nossa vida, você está entendendo? Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primogênito de todos os mortos. É o que morreu primeiro, mas é o que ressuscitou primeiro. E nós precederemos ao Senhor Jesus, nós ressuscitaremos também. Versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude reside no Senhor Jesus. Plenitude quer dizer o quê? O que você entende por plenitude? Totalidade. Colossenses 2:9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus é a plenitude da divindade, é a totalidade. Ele é Deus. Versículo 20.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós poderíamos prosseguir, mas o nosso tempo já acabou, 10 minutos. Que você possa ler esse texto de Colossenses 1, 9 a 20, que nós lemos, e que essa palavra possa vir falar ao seu coração. E que essa palavra possa levar você a mudar de vida. Tá bom? Essa é a minha oração por você nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.